eu vou começar a trabalhar com as questões que eu já recebi aqui. Aqueles que ainda tenham, por favor, encaminhem. Nós temos algumas questões que são do fórum, talvez mais gerais, e talvez aí nós podemos aqui pensar quem responde, enfim, né, e talvez alguma coisa mais específica. Eu vou começar com o do professor Adão. Né? Eu só peço que, se eu comer alguma palavrinha aqui, por favor, me corrija. Né? Ele, na verdade, faz aqui uma colocação, né? Talvez um pouco mais nessas relações maiores da cybercultura. Né? Ele fala o seguinte: apesar de se discutir o impacto da energia da cybercultura, mas veja, o que se observa é a hegemonia do poder. Tem uma palavrinha aqui que eu não estou com. Secular. Né? Do poder secular, tanto no Egito como na prefeitura, isso? De São Paulo. Revelando um aspecto de simulacro do exercício do poder das redes. Né? Então, ele coloca essa questão, e eu acho que a gente vai pensando aqui, mas eu sugiro que a professora Lucila comece com ela em função de toda essa a questão da cybercultura que você levantou. Professor Adão, prazer. Eu acho que sim. Bom, é uma colocação que ele traz, né, para todos nós, para esse fórum aqui de discussão, e absolutamente pertinente, porque é isso mesmo. Eu acho que se a gente olha para a cibercultura, a gente tem que estar sempre atento às contradições, né, que são inerentes a esse fenômeno. E tem a potência em relação aos processos de humanização, mas também tem a potência em relação aos processos de coisificação do homem. Né? E se eu entendi bem, e se não, por favor, me corrija, professor, o senhor traz na sua fala esse cuidado da gente olhar sempre as contradições. Né? Então, só tenho a agradecer aí a sua observação e sua contribuição para esse fórum de discussão. Né? O professor Cláudio Quirino coloca até duas questões aqui. Uma, ele coloca a seguinte... até para, se o professor pudesse... Pronto, já localizamos. Como não didatizar, ao menos em parte, a tecnologia da comunicação digital no contexto do ensino, na aprendizagem, para uma sociedade digital? Eu posso começar aí? Não? Eu penso que, em parte, é uma questão complicada mesmo, não é? Como a gente vê isso o tempo todo, não é? Por exemplo, agora essa questão das selfies, né? Virou né? Quer dizer, ela se torna a tecnologia, ela propicia algumas situações de que isso fica muito evidente. Mas eu acho que nós, enquanto professores, né, nós temos que pensar em como trabalhar isso de uma maneira, no mínimo, se ela acontecer, refletir sobre ela. Né? Mas eu acho que essa didatização da tecnologia parte um pouco também do nosso conhecimento sobre ela. Quer dizer, à medida que nós vamos conhecendo, vamos percebendo como é que nós podemos trabalhar, nós vamos fazendo, e aí usando um pouquinho uma linguagem dos jogos, né? Nós vamos permitindo que o aluno faça a imersão naquela questão ou naquela situação e se desapegue um pouco do aparato. Né? Então, eu acho que isso se constrói à medida também que a gente, de alguma maneira, vai conhecendo, vai se familiarizando, vai percebendo, né, como isso se dá e como a gente pode trabalhar para tirar esse peso. Né? Porque eu concordo, eu acho que ele vai existir, mas como é que a gente trabalha com ele? Né? É nesse sentido. Olha, quando... Na minha fala, eu coloquei a questão da gente não procurar não didatizar, né?
porque eu concordo muito com o postulado da nossa colega da Federal da Bahia, da professora Marilena Bonilla. Ela sempre chama atenção para a gente, assim, o aluno, e aí, no caso, o objeto na linha de pesquisa dela, o objeto é o aluno da educação básica, né? Então, ela fala, o aluno ele faz e acontece com os dispositivos da cibercultura. E aí, quando os tablets chegam na escola, o uso é o mais chato possível, né? E aí, tudo aquilo que ele traz na sua prática social, né, onde ele muitas vezes é provedor, ele posta ali alguns comentários, ele tem todo um protagonismo. A hora que chega uma atividade para ser feita num tablet da escola, coloca ele como aluno, como sem luz, né, aquela coisa feita, né? Então, o mesmo aluno que adora um game, detesta o game educacional. Né? Por quê? Porque tem essa coisa de didatizar, e ao didatizar, eu me arvoro como alguém que tem que dar todas as linhas mestras e o aluno fica secundarizado, né? Então, é nesse sentido que a Bonilla sempre chama atenção. E eu concordo com ela sobre a importância da gente prestar atenção. A hora que a gente se apropria desses estruturantes tecnológicos, né, para o campo da educação, para a gente não deixar isso reduzido, né, chato, que não acrescente a formação desse sujeito social que está lá conosco, sendo formado. Só complementar uma coisa, porque a fala das professoras me fez pensar um outro ponto importante, já que a minha vinda aqui foi, né, falar no papel de um professor que passou por isso. Eu acho que nessa ideia da didatização está incluso também a gente não achar que para ser um professor em EAD eu tenho que seguir essa cartilha, tenho que necessariamente desenvolver um jogo, tenho que, né, ser um showman ali na fala, tenho que fazer um joguinho. Não, a gente fala tanto de protagonismo estudantil, mas também tem o protagonismo do professor ali, né? Então, no nosso grupo, a gente tinha professores com estilos diferentes e que, lógico, algumas questões são ali fundamentos, né? São regras até da própria instituição, mas que não necessariamente todas as aulas ficaram iguais, porque senão a gente cai de novo na ideia da mesmice, né? O professor Cláudio faz uma segunda pergunta que eu acho que encaixa, e talvez até já tenha sido respondida nessa, que é a questão do foco e atenção, né, a um determinado conteúdo, ou em função das inúmeras possibilidades de comunicação que o aluno tem hoje, WhatsApp, MSN, e tudo. Mas eu acho que, de alguma maneira, não sei, ela, na sua fala, já foi respondida, não sei se você gostaria de complementar alguma coisa a mais, professor? Não? A questão da dispersão, né? O que ele coloca aí é que é exatamente isso, a questão da concentração e dispersão. Essa questão da dispersão é mesmo um ponto de atenção nossa, né? E aí eu acho que fica mais um desafio para o docente, porque, ao mesmo tempo em que ele estimula o protagonismo, ele também tem que, de tempos em tempos, voltar para o foco, né? A mesma coisa quando a gente está interagindo num fórum, né? Fórum do Moodle. Chega uma hora que, se você não fizer uma síntese de tudo o que tem de mais importante que eu quero dizer assim, mais correlato com a temática que está sendo trabalhada, você tem que, de tempos em tempos, fazer essas sínteses provisórias, porque, senão, a dispersão acontece mesmo, né? Bom, vamos fazer uma última pergunta aqui. Na verdade, acho que são duas, pelo que eu entendi aqui, da professora Cristina Pimenta. Tá aí? Tá, né? São duas perguntas, na verdade. Ou é uma... É porque, na verdade, ela coloca assim, em uma aula presencial, a diversidade cultural, comportamental... e linguística é muitíssimo menor.
do que em uma aula EAD. Como montar uma aula bem-sucedida para todos ou a maioria dos alunos? Em uma aula presencial, quando percebemos que a aula não está chegando no objetivo esperado em uma determinada turma, das nossas 6, 7 turmas de uma mesma disciplina, né, devido às características daquela classe, alteramos a dinâmica da aula naquela classe para obtermos os resultados desejados. Né? Como resolver um problema semelhante no sistema EAD, que abrange uma grande quantidade de alunos ao mesmo tempo, como que juntos em uma mesma classe, com um único corpo? Querem começar? Quem é a professora que perguntou? Aqui. Excelente pergunta, e foi algo assim que quando a gente, né, então estava fazendo o planejamento do nosso curso, das nossas disciplinas, a gente pensava nisso também, porque na aula presencial o feedback é ali instantâneo, né? Você consegue ver que essa metodologia serviu para essa turma, mas para essa outra não funcionou, então vou mudar. No EAD isso é um pouco, né, fica de antemão bem mais difícil. Então isso assim reforça a necessidade de se trabalhar com diferentes metodologias, né, com diferentes técnicas, porque estatisticamente a gente aumenta a possibilidade de alguma funcionar com aquele aluno, e também, aí eu estou falando que eu acredito, porque eu ainda não tive a experiência prática, né, com os alunos, mas eu acredito que esse feedback que esses tutores presenciais podem dar para a gente, né, porque nesses encontros semanais, eles vão estar sempre ali sendo mediados, facilitados pelo tutor presencial, que é uma daquelas pessoas que o professor passa a ser um gestor, né, matricial ali do trabalho dele. Então, acho que ouvir esse feedback deles, e com certeza acredito, né, que esse tutor vai desenvolver uma relação de proximidade com os alunos, porque para o aluno ele é o ponto de contato com a universidade, né? Então, acho que garanto que é para ele que o aluno, num primeiro momento, vai se queixar, ou ele mesmo também ser proativo de perceber se uma coisa funcionou ou não, e a gente está atento para ouvir esse feedback. Mas fica... É um desafio, com certeza. Fica menos instantâneo essa mudança no meu ver, fica bem mais, né? O delay fica maior. Só para corroborar, é isso mesmo que o colega traz. O tempo de resposta é outro, e o tutor presencial é uma figura absolutamente fundante. Nas experiências que eu tive, foram todas experiências de formação de professores, seja formação inicial, seja formação continuada, né? E a figura do tutor presencial ela é absolutamente basilar para o sucesso do processo, porque eles se amparam no tutor presencial. O presencial tem as caras e bocas que nós não temos dos alunos, né, para ver o quão enfadonho, o quão interessante está aquele tema, e ouvir esse educador, o tutor presencial, e trabalhar com ele para ver, então, como é que a gente vai dar conta das demandas e das especificidades dessa turma é fundamental. Assim, eu digo assim, da experiência que eu tenho no tocante à formação de professores, inicial e continuada. Só complementando isso, né, é fundamental que esta equipe trabalhe muito afinada para justamente poder ter esse resultado. O tutor presencial, o tutor à distância, nas suas demandas talvez não tão imediatas quanto o tutor, né, presencial, que está lá junto do polo, né, que tem também uma outra questão que eu acho que é interessante e que talvez ajude, né, é que o tutor presencial, ele pode, muitas vezes, contextualizar muito naquele contexto do aluno, da realidade do aluno. E isso vai também ajudando, né, a trabalhar com as questões que, eventualmente, para aquela sala esteja mais complicada, porque é um universo, talvez, não tão
conhecido ou diferente da realidade deles em algum aspecto, né? E essa troca, essa comunicação entre esta equipe, né, que alguns chamam de polidocência ou professor coletivo, enfim, aí tem uma série que são os tutores e o professor que gere, né, aquela disciplina, aquele tema, é fundamental para que essa engrenagem funcione, para que o aluno se sinta acolhido, né, se sinta parte de tudo aquilo e consiga, né, a gente consiga também perceber onde estão os problemas, aonde estão as coisas acontecendo e corrigir em pleno voo, né, para tentar resolver e se aproximar de uma maneira mais eficiente, tranquila e acolhedora do aluno, né? Bom, gente, eu gostaria de agradecer. Foram todas as perguntas. Alguém mais teria mais alguma questão a ser colocada? Não? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos.